Olá, galera, beleza? Então, como eu tenho recebido aí muitos questionamentos pelas minhas redes sociais de concurseiros aí de todo o Brasil, querendo saber de que forma eu passei no concurso, como eu estudei, qual é a melhor forma de estudar, né? Por onde se começa, enfim, são N perguntas aí que eu recebo e não consigo responder a todas. Então eu resolvi gravar alguns videozinhos aí para responder as principais perguntas que chegam, né? Que são perguntas geralmente em comum aí de muita gente e que possa ajudar de certa forma aí o pessoal que tá aí na batalha aí pelo um cargo público, né? Então, primeiramente, o que eu sugiro para quem vai começar a estudar, enfim, para um concurso público? Defina qual concurso você quer fazer. Foque naquele concurso. Por quê? Se você focar, se dedicar para aquele concurso, você não vai se perdendo pelo caminho, perdendo foco e daqui a pouco estuda uma disciplina aqui, outra ali, já não sabe mais o que está estudando, né? E a chance de passar acaba sendo muito maior se você se dedicar, né, para um concurso público. Então, procure saber, né, sobre aquela profissão que você pensa em fazer, leia bastante, converse com profissionais que já trabalham na área, veja como é o trabalho, para ver se você vai gostar, se você se vê fazendo aquilo por um bom período aí da sua vida, né? Não faça aquilo somente pela remuneração, né? Por mais que a remuneração seja muito boa, você ache super interessante, mas você trabalhar numa coisa que não gosta, né, se torna algo muito pesado, desprazeroso e não vai fazer bem aí pra você, né? Mesmo que ganhe uma boa remuneração. Então, após definido aí o que você quer fazer, qual concurso você quer fazer, qual é o próximo passo? Por onde eu começo, né? A pergunta que chega pra mim. Bom, eu vou dizer o que eu fiz. Eu adquiri um cursinho online. Na época eu não tinha experiência nenhuma em concurso público, então eu fui lá na internet procurar, né, cursinho que preparasse para PRF, porque eu defini, eu queria ser PRF. PRF eu não via mais nada, sempre quis PRF. Então eu fui procurar os cursinhos que preparavam para PRF e como eu não tinha experiência nenhuma, eu até comprei um cursinho que não era muito conhecido, mas achei bom o material, e então comecei a estudar, né? Por que adquirir um bom material, de um bom cursinho? Geralmente os cursinhos têm uma ampla experiência em concurso público, então eles te direcionam para aquilo que realmente cai, a forma como é cobrado pelas bancas, te oferece vários simulados para você treinar, então é muito bom, né? Não te dá só um tipo de material, né? Geralmente te oferece vários materiais, né? Vários recursos, videoaulas, apostilas, exercícios, então isso vai te auxiliar bastante nos estudos. Então eu adquiri um cursinho, comprei vários livros aí para complementar e comecei a estudar. Depois que você adquiriu, tá? Pergunta que vem para mim: como é que eu organizo os meus estudos? Gente, em primeiro lugar, não tem receita de bolo para estudar para concurso. Bem que poderia ter uma fórmula aí mágica que funcionasse para todo mundo, que desse certo para todo mundo e que facilitasse aí para todos, né, conseguir utilizar e passar no concurso. Mas cada pessoa é diferente, cada pessoa absorve o conteúdo de uma forma. Eu, particularmente, sou extremamente auditiva, né? Então aquilo que eu ouvi na aula, o professor falando, eu não esqueço. Agora, se me pedir para ler, para sublinhar o que é mais importante, eu vou sublinhar o livro inteiro, não vou me lembrar de nada, né? Porque eu sou auditiva. Então, tem gente que escutou, esquece, não lembra mais de nada aí que foi falado, né? Então, você tem que descobrir qual é a melhor forma de você aprender o conteúdo, de você fixar o conteúdo, né? Às vezes isso leva um tempinho, né? Você vai ter que usar de todas as formas, vai ter que ler, vai ter que sublinhar, vai ter que fazer resumo, enfim, para você descobrir de que forma você grava mais o conteúdo. Isso é muito importante. Eu
ia ouvindo, né, as videoaulas e deixava aberto aí o Word no meu laptop e ia digitando aí, fazendo um resumo, né, com os principais tópicos da aula. Por quê? Quando eu fosse novamente revisar o conteúdo, eu lendo aquele tópico, eu lembrava o que o professor tinha falado, né? Então essa foi a fórmula que eu encontrei e a fórmula que eu mais absorvi o conteúdo. Então, ache a melhor forma que você absorve o conteúdo. E depois disso, então, fazer um cronograma de estudos. Essa é uma pergunta que vem muito para mim, né? Como que eu faço um cronograma? De que forma eu organizo, né, os meus estudos? Bom, quem estuda para concurso público tem que ter uma rotina rígida, tá? Não, infelizmente, não posso mentir para vocês que vocês vão ter a vida que vocês tinham antes de ser concurseiro, vai mudar completamente. Você vai deixar os seus amigos de lado, na maioria das vezes, a sua família, seu namorado, sua namorada, marido, mulher, enfim. E vai se voltar quase que full time aí para os estudos, né? Então você vai ter que saber disso. E a partir disso você vai definir quanto tempo do dia você tem disponível para estudar, todos os dias, tá? Eu deixava apenas um dia da semana de folga, né? A gente precisa dar uma respirada também, né? Dar uma renovada aí para poder continuar seguindo aí e absorvendo o conteúdo. Então eu sempre deixei o domingo de folga. Então o meu cronograma era sempre de segunda a sábado e eu colocava lá quantas horas por dia eu tinha disponível para estudar. Muito importante você seguir os horários de estudo, né? Eu tenho 4 horas por dia, então seguir aquelas 4 horas, né? E definir os horários. Tanto tempo para uma disciplina, tanto tempo para outra disciplina. De que forma eu organizei isso? Bom, também não tem fórmula, tá, gente? Eu vou falar aí como eu organizei e que funcionou para mim, né? Eu coloquei as matérias que eu mais gostava de estudar, né? Vi as que eu mais gostava, que eu tinha mais afinidade, as que eu já tinha um conhecimento prévio, e as que eu tinha mais dificuldade, que eu não conhecia, que eu não gostava muito de estudar. Para não ficar tão pesado, eu peguei todas as matérias do edital e dividi elas nos 6 dias da semana que eu tinha disponível para estudar. Então, eu deixava um tempo maior, né, um número maior de horas aí para as disciplinas que eu achava mais importante, mais difíceis para mim também. E eu mesclava sempre uma matéria que eu achasse mais fácil, mais prazerosa, com uma que eu não gostava muito de estudar e achava mais difícil. Para não ficar tão pesado, então eu sempre começava pela mais difícil, a que eu não gostava muito, e depois terminava com a mais fácil, sempre deixando um espaço, né, desse momento de estudo, né, algum tempo, geralmente eu deixava uma hora final, para resolução de exercícios relativos àquelas disciplinas que eu estudei no dia, né? Bom, vamos treinar aí aquilo que eu estudei, vamos ver se eu absorvi o conteúdo, se eu aprendi. E no próprio exercício a gente já acaba estudando. Quando a gente erra, a gente vai corrigir o erro, vai ver o que errou, a gente acaba aprendendo. Então, a chance de você errar novamente diminui bastante. Então, eu fazia dessa forma, né? E o que é muito importante num dia de estudo ou nas suas horas de estudo, tá? Intervalo, né? A gente sabe que a nossa atenção não dura muito tempo, né? Chega a um ponto que a gente começa a esgotar, né? Então a gente precisa fazer intervalos. Os meus estudos eram todos cronometrados, né? Eu começava a determinado horário, colocava despertador, né, para o intervalo, né? Fazia um intervalinho aí de 15 minutos e voltava, né? Ou às vezes era para troca de disciplina e voltava a estudar. Então, basicamente, a cada 2 horas aí, 1 hora e meia, enfim, que era o tempo que eu dispunha, né, para cada disciplina,
eu colocava aí 15 minutos de intervalo. Então, você vai ver aí quanto tempo você tem disponível de estudos, vai dividir, né, as disciplinas nesse tempo e vai ver aí um tempinho para você ter pelo menos uns 10 minutinhos aí de intervalo, né? Sai, vai dar uma arejada, né? Vai comer alguma coisa, vai ao banheiro e depois volta e foca, né? Então, foi dessa forma que eu organizei. Organizei todos os dias da semana. E no domingo, que eu deixava de folga, era uma folga que às vezes quem é concurseiro aí sabe, né? A gente acaba, tá, mas eu poderia estar fazendo alguma coisa, né? Então às vezes eu pegava e ia resolver exercício só pra, né? Tinha uma horinha livre, alguma coisa, vou dar uma, né? Resolver mais alguma coisa de exercício. Então é muito importante essa parte aí de resolução de exercícios. Pra mim funcionou bastante. Eu acho que você se familiarizar com o tipo de prova, a forma, né, como determinada banca cobra o conteúdo, como é que são as questões daquela banca, principalmente a maioria dos concursos vem com o CESP, né, o CESP apavora aí, é o pânico dos concurseiros, mas não é um bicho de 7 cabeças. No momento que você entende a banca, se familiariza com a forma que vem as questões, geralmente sempre vem da mesma forma, né? Então, você fazendo, praticando várias vezes, né, exercícios da banca, você acaba internalizando aquilo, acaba vendo de outra forma, achando mais tranquilo e não se apavorando tanto aí na hora da prova. Então, fazer muito exercício, baixar provas antigas aí de concurso, né, do concurso que você pretende fazer, resolver. Livros, adquira livros de questões, né? Tem livros do CESP aí para quem for fazer dessa banca e fazer muitas questões. Eu fazia questões de monte, até tinha alguns sites de questões aí abertas, eu resolvia, se era do conteúdo que eu tinha estudado, eu ia lá resolvia. Até mesmo provas da OAB, tinha as questões da OAB sobre aquele conteúdo que eu recém tinha estudado, vou lá fazer umas questões, né, para testar. E deu certo, né? Pra mim deu certo, foi muito bom, aprendi bastante. E eu acho que foi muito válido, tá? Essa questão aí de fazer questões e simulados. Fazia bastante simulado também, que isso a gente acaba vendo aí onde é que precisa melhorar, onde é que eu preciso estudar um pouco mais de cada disciplina. Administração do tempo, gente, isso é muito importante na hora da prova, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais em outro vídeo aí dessa parte, mas é muito importante esse treino, tá? Então, defina seu tempo de estudo, faça um cronograma, siga fielmente aquele cronograma, né? Distribua as disciplinas do edital, né? Nos dias da semana que você vai estudar, nas horas que você vai estudar. Sempre ao final dos estudos daquele dia, faça questões das disciplinas que você estudou no dia. Isso vai ajudar a memorizar bastante, tá? Vai te ajudar lá na frente. Então, essas são as dicas que eu vou dar hoje nesse vídeo. Eu vou seguir com vários vídeos daqui pra frente com as principais questões que vêm aí pra mim sobre concurso público. Então, essas são as primeiras, né, as que mais chegam pra mim de quem tá começando a estudar para concurso público. Então, essas são as minhas dicas básicas aí. Como eu disse lá no início, não tem receita de bolo, o que funciona para um pode não funcionar para outro, mas dividindo um pouquinho da forma que eu encontrei, que funcionou para mim, a forma que vocês podem começar para encontrar a melhor forma de vocês estudarem, eu deixo essas dicas para vocês, tá bom, galera? Então, beijo grande para todos e vamos nos vendo aí nos demais vídeos. Fiquem com Deus!